Sejam muito bem-vindos, esse é o Beta Talk, o podcast da Igreja Presbiteriana Betaville, e hoje nós temos a presença ilustre, um camarada, irmão, parceiraço, Natan, que também já está na caminhada aqui com a gente há um bom tempo, e é uma alegria tê-lo aqui com a gente, cara. Seja muito bem-vindo, Deus nos abençoe durante esse episódio, que seja um tempo bom para nós e bom para você também. Obrigado, Rafa. Alegria participar desse novo projeto da nossa igreja. Espero que seja muito abençoador para você que nos assiste. Nossa igreja está crescendo, né, cara? Vem conseguindo se consolidar aqui na região do Betaville, podendo abençoar as famílias aqui da região. Então, eu fico muito feliz de participar da nossa comunidade, dos projetos que a gente tem tocado, né? E obrigado pelo convite. Que é isso, é uma alegria imensa. Nossa, graças a Deus, Deus te trouxe para Barueri. E isso é uma das coisas muito interessantes e é um perfil da nossa igreja. A gente sabe, né, que Barueri é uma cidade que recebe gente literalmente de todos os estados. A gente fala que nós somos literalmente uma igreja presbiteriana do Brasil, porque a gente tem gente de Minas, gente do Espírito Santo, pessoas de Brasília, entre tantas cidades e estados, e é muito bacana. E você veio de outro lugar. Conta aí um pouquinho da tua história, de onde que você era, por que você veio para Barueri, Barueri, como que você chegou até aqui? Boa. Eu sou mineiro, nascido em BH, de família mineira, sou casado, tenho uma filhinha de 10 anos, nós viemos em 2020, no período da pandemia, chegamos aqui no final de março de 2020. Nossa, março de 2020. Março de 2020, já são 3 anos aqui em Barueri. Eu vim, na época, transferido pela Sociedade Bíblica do Brasil, trabalhava na filial de BH, e vim para um desafio aqui, para trabalhar na sede da Sociedade Bíblica. E aceitamos o desafio, foi bem curioso, porque quando eu recebi o convite via ligação do gerente da SBB aqui na sede, que para eu vir participar do desafio, a Cássia estava numa outra empresa assinando o contrato de um concurso público que ela tinha acabado de passar. E aí eu lembro que ele me perguntou se a família viria, se eu animava e se a família viria comigo. E aí eu disse sim, não, a família vai sim, a Cássia sem saber de nada. A Cássia sem saber de nada, só ficou sabendo quando eu cheguei em casa à noite e disse para ela, recebemos um convite para ir para Barueri. Eu disse que a gente vai, aceitei o convite. Você topa ou não topo? Vamos, com certeza. Legal. E Deus tem nos abençoado muito aqui. Hoje não trabalho mais na Sociedade Bíblica do Brasil, fiz uma migração de carreira recente, né? Trabalho na área de tecnologia. E na Sociedade Bíblica você trabalhava na área de parcerias, né? Isso. Lá em BH eu trabalhava na área de relacionamentos com as igrejas, para realização de eventos, para realização de projetos missionários e mobilização de recursos para os projetos sociais que a SBB desenvolve, com crianças, adolescentes, pessoas que possuem deficiência visual, auditiva. E eu vim para cá justamente para trabalhar no setor, era uma área nova, né, que estava nascendo na SBB, que era uma área de coordenação de captação de recursos. Legal. Já existia uma atuação dessa frente, mas estava passando por uma reestruturação e eu vim para participar desse desafio aí. Fiquei 2 anos aqui em Barueri, destes 3 anos que eu estou aqui, 2 anos eu fiquei na SBB ainda, trabalhando, ainda em relacionamento com igrejas, empresas, mas aí já focado 100% na captação de recursos para os projetos missionários e sociais que a SBB desenvolve. Legal. A gente veio para cá em setembro de 2020. Foi quando a gente mudou como igreja para o Betaville e iniciou o projeto. Você chegou em que mês exatamente? Você lembra? Assim? Eu lembro porque eu cheguei no mês do aniversário do Luizinho, certo. filho do Lameque da Carol. Sério.
E eu vim, então tinha um mês que a igreja estava aqui, né? Uhum. E eu conheci a igreja, quando eu vim para cá, quando a gente veio para cá, uma das nossas principais expectativas era, e assim, de verdade era mais encontrar uma igreja na qual a gente ia fazer parte do que de fato encontrar a casa onde a gente ia morar. Uhum. Porque a gente tinha uma expectativa muito grande da igreja ser uma auxiliadora na adaptação. Né? Uhum. E de fato foi. E aí eu conheci a igreja através do Instagram. Legal. Mas na época eu estava na SBB, tinha a Flavinha, né, que congregava aqui. Nossa, pode crer, agora eu lembro. E aí a Flavinha convidou a gente, falou, não, a igreja veio pra cá, tá perto da sua casa e tal, visita a gente. Aí a gente combinou de vir no domingo, viemos, acho que no culto, no dia que a gente veio, devia ter umas 10 pessoas. Sim. Você que fez o louvor tocando violão aqui na época. Se ele ficou depois dessa, meu. Você fez o louvor com violão E aí, no final do culto, cara, o Lameque e a Carol, muito acolhedores, né? Sim. A gente se cumprimentou e aí, em menos de 20 minutos de conversa, o Lameque me perguntou, o que você vai fazer semana que vem? Sim. Eu falei, nada, cara, não conheço ninguém aqui, também o tempo todo dentro de casa. Né? E aí ele falou, não, vai lá em casa, semana que vem é aniversário do Luizinho, vamos fazer um churrasco lá em casa. E aí, cara, a gente se tornou amigo, a gente foi criando um vínculo... A gente, né, Cássia, Alice, você, a Bruna, e aí fomos desenvolvendo amizades aqui na igreja e ficamos, cara. Mas a nossa chegada foi bem assim, né, bem despretensiosa. E daí a gente veio no primeiro domingo que a gente veio, a gente já voltou para casa falando, não, é aqui que a gente quer congregar. A nossa experiência de igreja em BH tinha sido em igrejas maiores, né, então a gente veio também com o intuito de ter uma experiência de uma igreja menor. Você estava na igreja presbiteriana, era a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Era a oitava presbiteriana de BH, pastor Jeremias Pereira. Sim. A gente chegou lá em 2016 e ficamos até 2020, que foi quando a gente veio para cá. Hoje é uma igreja de quantos membros, mais ou menos? Cara, posso pecar nesse número, mas se eu não me engano, na época em que a gente estava lá, acho que já devia ter umas 5.000, 6.000 pessoas. Se eu não me engano, 6.000 pessoas. se eu não me engano, em 2020 já tinha esse número. Tinha na época, se eu não me engano, umas 3 plantações, né, umas 3 congregações vinculadas à sede, mas hoje deve ter um número maior. Acho que já tem mais congregações, né, do que tinha na época. É uma igreja muito boa, assim, uma igreja acolhedora, tem muito uma estrutura viva, né? muito viva. O pastor Jeremias é uma figura, assim, uma pessoa muito querida, né? Então tem um corpo pastoral bem, bem legal também, bem estruturado. Então a gente foi muito bem acolhido e lá na igreja eu servia na escola bíblica. Na verdade eu ia começar a dar aula na escola bíblica quando eu vim para cá, mas dos 4 anos que a gente ficou lá, eu acho que, se eu não me engano, 2 anos eu dei aula na turma de catecúmenos, né? Dos novos membros, exatamente, a turma de discipulado lá. Legal. Natan é um terceiro, né? Não, na verdade teve o Edu, o Samuel, o Natan, que saiu de uma igreja grande e veio experimentar o que é uma plantação de igreja, assim. E é muito legal isso, porque hoje a gente vê as pessoas buscando, né, igrejas mais estruturadas, que possam atender os seus filhos, entre tantas outras coisas. E você fez um movimento contrário, né, de sair de uma igreja já extremamente estruturada e vir para cá, numa igreja que estava sendo literalmente plantada bem no começo, no início, sendo que nós, aqui ao redor, a gente sabe que tem várias igrejas também que já estavam estruturadas. E como você já tinha participado de algum projeto de plantação? Esse foi o primeiro? Eu me converti numa igreja de bairro, era uma igreja batista. Era uma igreja relativamente grande, né, para um bairro. Na época em que eu comecei a frequentar, devia ter, se eu não me engano, umas 700 pessoas. Sim. Ou um pouco mais. E depois a minha segunda experiência de igreja foi na Batista Getsemane, né? Que é uma igreja gigantesca também. Na época já devia ter uns 40.000 membros. E depois eu congreguei na oitava, que era menor, mas ainda uma igreja muito grande. Nossa, menor perto... menor perto da Getsemane, exatamente.
E quando a gente veio para cá, a gente veio muito nesse intuito de poder viver essa experiência de proximidade, né? Sim. De você poder viver a igreja, e eu acho que uma das coisas que motivou muito a gente a fazer esse movimento é o fato da gente querer que a Alice participe ativamente e veja assim, cada detalhe do desenvolver de uma igreja. Então, quando a gente veio para cá, a gente veio muito com foco nisso também, né? Então, a gente veio para cá, a Alicinha, acho que o aniversário de 7 anos dela, ela fez aqui, hoje ela tem 10. Eu lembro que teve um mutirão de limpeza que a gente fez aqui, que a gente chegou por volta de 7 da manhã e a gente saiu 11 da noite. E a Alicinha ficou com a gente aqui o dia inteiro e ajudou a limpar, e hora ela brincava, hora ela limpava. Então, os pais, né, vão me entender bem, normalmente um pai se preocupa com uma estrutura, né? Sim. É uma das coisas que faz com que, às vezes, uma família decida por uma determinada igreja, a estrutura que tem para crianças. Mas a gente veio muito nesse intuito de botar a mão na massa mesmo, né? De ajudar. Tanto é que a Cássia foi quem, aqui já nesse lugar, né? Nessa instalação, foi quem começou o trabalho com as crianças, né? Então, participar de uma plantação é uma experiência muito significativa, acho que para a caminhada cristã. É a primeira vez que a gente participa de um projeto de plantação, mas tem sido muito abençoador, cara, viver os desafios da igreja que está sendo plantada. A igreja grande, basicamente, você chega e já está tudo pronto, né? E você tem muita gente normalmente para fazer muita coisa, né? Então, às vezes, você tem escala de 5, 10 bandas, né? Para o louvor. Né? Você tem, às vezes, um corpo de diáconos de 50 pessoas ou mais do que isso. E, na realidade, de uma igreja menor, às vezes é a mesma pessoa que atua em várias frentes, né? Então, mas esse é o processo de desenvolvimento, né? Esse é o processo de crescimento de uma igreja e tem sido uma experiência muito e vocês se envolveram em diversas áreas, né? A gente lembra, porque quando vocês chegaram aqui, a gente não tinha absolutamente nada, né? 2020 para 2021, aí 2021 começou a se desenvolvendo um pouquinho, mas também com os desafios, né, da pandemia, entre tantas outras coisas. O legal também nesse sentido é você também conseguir... você vê o desenvolvimento, você passou em várias áreas e também atuou na frente recepção, com os juniores, pequeno grupo, jovens, entre tantas coisas que você tem realizado e abençoado pra caramba a nossa igreja. E é legal nessa parte, né, de você poder vivenciar, assim, de tudo um pouco, né? Principalmente para você que já também tem uma formação na área e ter essa experiência, para mim foi um crescimento assim gigantesco. Cada dia é um crescimento, cada dia é uma maneira de poder se desenvolver, de ver, de experimentar. Porque às vezes, dependendo da igreja onde você chega, é o que você falou, a igreja é muito grande, então você vai atuar numa frente e vai ficar ali. É engraçado. Nos Estados Unidos eles têm muito disso, né? E a gente herdou algumas coisas. Mas é engraçado que no corpo pastoral, em algumas igrejas, você tem um pastor de missões, pastor de crianças, de adolescentes, de jovens, pastor de música, e assim eles vão dividindo, e é bom porque você tem uma visão, mas a plantação ela dá essa experiência, né, de você poder se desenvolver, de experimentar um pouco de áreas diferentes, para que também você possa falar, não, eu creio que seja aqui. E aí hoje, Natan, ele lidera um pequeno grupo focado em casais e também lidera o grupo de jovens, né? Que é algo que a gente começou, já tinha alguma coisa, mas a gente começou assim, não, vamos dar um start. Foi agora no meio do ano, né? Isso, exatamente. Em julho, eu acho que foi o nosso primeiro culto, né? Sim. A experiência da igreja, a experiência da IPBeta para a gente tem sido muito significativa, porque uma das coisas que eu fico muito feliz de poder viver é a Alice crescer num lar cristão. Quando eu me converti, eu tinha 16 anos de idade
E eu me converti num período bem turbulento assim da minha vida, da minha adolescência, passando por uma situação bem delicada. E depois que eu comecei a me desenvolver na fé, eu vi o quanto o cristianismo faz diferença na vida como um todo. Assim. Eu sempre digo que a gente encarar ou enxergar que o valor da Bíblia ele é apenas para reger a nossa perspectiva religiosa ou a liturgia dos nossos cultos, a gente está reduzindo muito o valor dela. Né? Sim. E quando eu comecei a ver o quanto o cristianismo pode mudar a sua perspectiva de vida em vários sentidos, eu cheguei à conclusão de, puxa, quanto me faltou um lar cristão bem estruturado para ter a minha formação de caráter e como pessoa. E aí, quando nos tornamos pais, um dos principais desejos era justamente esse, né? Que a Alice pudesse crescer em um lar cristão. E crescer em um lar cristão faz parte de viver a igreja, né, cara? A gente não pode frequentar, né? Cara, a gente não pode desvencilhar o viver a fé cristã do congregar, né? Não é possível uma coisa existir sem a outra. Porque há alguns anos já a gente tem um movimento muito forte de pessoas desigrejadas. Né? Mas, cara, não existe vida cristã sem vida em comunidade. Né? Hebreus diz isso, não deixem de congregar. Então, fazer parte de uma comunidade é muito importante. E é muito interessante isso, cara, porque, como você disse, a gente participou de algumas frentes e hoje não estar mais nessas frentes significa que não foi também só porque deixamos de fazer, mas é porque foi estruturando, né? Então, isso significa que a igreja está crescendo, né, cara? Eu sou um pouco saudosista, assim, com algumas coisas, e toda vez que eu chego aqui no culto de manhã e a igreja tá cheia, cara, eu fico pensando, puxa, o primeiro culto que eu vim tinha 10 pessoas. E o pastor tava tocando violão. E o pastor tava tocando violão. E a igreja hoje, às vezes, a gente tem dificuldade de encontrar lugar para as pessoas sentarem, e isso é um problema bom, assim. Então é muito legal, cara. A gente fica muito feliz de participar do projeto da IP Beta. É muito motivador, assim, é muito prazeroso ver a igreja se desenvolvendo e poder servir nas coisas que a gente serve aqui, né? Eu sempre digo que a gente precisa ter em mente que a gente precisa muito mais da igreja do que a igreja precisa da gente. A gente precisa ter isso em mente, cara, porque a igreja nos abençoa muito. E se eu não estiver aqui, vai funcionar. Se eu não estiver aqui, outra pessoa vai fazer, porque é obra de Deus, né, cara? Então, tipo, ela vai ser sustentada. Ela vai... Se nós vamos ser uma igreja para 1000 pessoas, é uma outra discussão. Já é uma outra questão. Já é uma outra questão. Sim. Mas ser igreja é isso, é poder botar a mão na massa, é poder vivenciar realmente na prática aquilo que Deus quer da gente enquanto comunidade. Sim, e é legal porque a gente está nessa série justamente ao longo desses últimos domingos, refletindo sobre a identidade da igreja, né? A série chama Somos. A gente refletiu primeiro sobre a identidade da igreja, né? Que a igreja existe aqui hoje por causa da missão, para fazer discípulos, né? E cumprir com o propósito de Deus. Depois a gente refletiu sobre o papel das escrituras dentro dessa missão e dentro de tudo aquilo que Deus está realizando. E nesse último domingo nós conversamos bastante sobre o papel da oração, né? Então a gente sabe, a gente está aqui pela missão, as escrituras nos dão a base para que a gente seja guiado e exerça essa missão, mas uma vida sem oração, uma comunidade sem oração também não dá, né? Porque enquanto as escrituras vai nos guiando, né, nesse sentido de nos mostrando o caminho, a oração ela vai nos conectando também com Deus e juntos a gente vai caindo. Eu estava conversando com o Lucas durante a semana e aí eu conversando, né, sobre o papel das escrituras e da oração, que não tem como você anular um dos dois, e aí ele chegou para mim e falou assim, é como um pássaro. Ele não consegue voar sem uma das asas. E aí eu usei no domingo isso. Eu ouvi um pregador falando, porque é justamente, e aí eu até trouxe essa reflexão, né? Uma pessoa que lê muito as escrituras, mas não tem uma vida de oração, infelizmente ela vai ou se tornar legalista,
porque ela perde o temor a Deus e ela usa das escrituras unicamente para os seus desejos, para o seu próprio interesse, né? Uhum. E uma pessoa que lê as escrituras, mas não ora, também pode se tornar uma pessoa liberal, onde ela não acredita na inerrância das escrituras, onde ela vai olhar para o texto sem a reverência, né? Então a gente fala que uma boa teologia nos leva a uma vida de oração, e aí a gente também refletiu que oração sem escrituras é um grande perigo também, porque pode gerar misticismo, né? Uhum. Como infelizmente diversas igrejas, a gente vê diversas igrejas, o eis que te digo, ou Deus disse isso, e a gente sabe que caminhar, elas precisam caminhar juntas para que seja esse pássaro justamente que vá voar e vai exercer o seu propósito. E aí a gente focou bastante na questão da oração. Foi um tempo, assim, para mim, muito edificante, porque eu vejo que a oração, ela nos dá diversas, quando nós pensamos em oração, tem oração do arrependimento, entre tantas coisas, mas eu vejo muito assim, a oração é uma oração que guia e uma oração que molda. Então ela vai moldando os nossos corações e vai nos guiando conforme, né, as escrituras. E durante esses encontros de jovens, a gente também teve, né, um tempo de oração. E como que era o nome do título da... Não da série, né, da mensagem, né? Que a gente fez até o vídeo. Como que vocês chamaram naquela época? A chamada, sim. A chamada foi sem oração você não tem chance. Foi algo, assim, sem oração não dá. Foi algo assim. A gente fez um vídeo na ideia de fazendo uma reflexão a respeito de tantos problemas sociais que a gente vive, do secularismo, né, do ativismo, da ganância, de um contexto de dinheiro, dinheiro, dinheiro e que devemos ser muito produtivos o tempo todo. E a ideia era justamente a gente refletir a respeito de que a vida cristã, ela não é sustentável, ou a vida como um todo, ela toma um rumo diferente sem ter uma vida de oração. E, cara, a minha história assim com oração é bem curiosa, porque a minha irmã mais velha, ela sempre foi muito religiosa. Ela foi a primeira a se converter na família, assim, enquanto meus pais, né, minhas irmãs, eu sou o único homem. E eu lembro que muito novo, assim, com 5, 6 anos de idade, a minha irmã era muito católica e era algo dela, assim, os meus pais não frequentavam a igreja nem nada, mas ela fez todo aquele processo de catequese, de primeira comunhão, de crisma. Ela fazia parte de uma igreja católica carismática em BH, que tinha oração em línguas e tudo mais, e ela participou... Era Canção Nova, não? Eu acho que fazia parte da Canção Nova, muito provavelmente. E eu lembro que tinha as romarias, que tinha a santa ficava na casa das pessoas. O catolicismo era muito forte assim no bairro, na região, e era algo mais ou menos assim, num determinado mês, a cada semana a santa passava nas casas de uma rua. Sim. Eu vivenciei um pouco disso. Exatamente. E aí não era em todas as casas, obviamente, era na casa das pessoas que participavam da comunidade, que queriam participar daquele costume, né, da igreja. E eu ia em muitas casas com minha irmã, porque quando a santa estava lá, tinha um encontro, às vezes, como se fosse um pequeno grupo, uma célula, para rezar o terço e tudo mais. Então, acho que os meus primeiros contatos com oração foi através da vida da minha irmã, que tinha uma vida religiosa muito, muito ativa e que a gente sempre teve um relacionamento muito próximo e a gente ainda tem. E depois disso, eu lembro que a minha avó paterna, ela era batista, era uma senhorinha muito crente, ela. Não foi crente a vida inteira, mas desde que eu me entendo por gente, eu a conheci já crente. E ela fazia cultos de oração na minha casa. Ela levava um
pastor e a esposa deles. Eu acho que, se eu não me engano, acho que eles nem eram da igreja dela, eles eram de uma igreja pentecostal. E ela fazia o culto na minha casa e eu lembro, assim, como se fosse hoje, os momentos de oração que eles tinham lá. E depois eu fui muito evangelizado por colegas, por amigos adolescentes, por tios maternos, por minha avó paterna. E foi quando eu comecei a ter essa vida mais, essa vivência de igreja. Me converter mesmo foi aos 16 anos. E aí eu tenho uma história curiosa, porque com 16 para 17 anos, que foi quando eu me converti, eu fui morar com essa minha irmã mais velha e com meu cunhado. E aí eu fui um novo convertido muito fervoroso de oração. E aí eu normalmente orava quase que de madrugada ou de madrugada. E às vezes eu ficava por 1 hora, 2 horas orando. Só que, cara, era de madrugada, com o quarto fechado, e eu não tinha muita noção da altura da minha voz. Porque era uma oração meio que fervorosa mesmo, assim, sabe? E aí o vizinho de cima, ele ficava batendo a vassoura no teto do outro vizinho, achando que era o outro vizinho que estava fazendo barulho, e na verdade era eu orando de madrugada, incomodando os vizinhos, cara. Então, assim... E sua irmã ainda estava na igreja católica, né? Não, aí desculpa, né? Aí deu um gap aí da história. A minha irmã se converteu antes de mim. Ela se converteu, a gente tem uma diferença de idade de 7 anos. Largou o Santos. E aí ela se converteu, ela e meu cunhado se converteram na Getsemane, essa igreja batista, né? Lá de BH. E eles foram fundamentais no meu discipulado e no meu início de caminhada cristã, assim. Então, a minha irmã sempre teve vamos dizer que a minha irmã sempre teve uma influência religiosa na minha vida, seja no período do catolicismo ou no período da vida evangélica protestante. Eu fico imaginando sua irmã, assim, ele não me deixa dormir, mas como que eu vou falar para um rapaz que acabou de se converter para não orar? Muito provável isso acontecia, muito provável. Então eu tinha essa relação muito curiosa, cara, com a oração. E é um movimento que a gente tenta incentivar muito a Alice também a ter uma rotina de devoção, de leitura bíblica e de oração todos os dias de manhã, antes dela fazer as atividades dela. Isso faz parte da rotina dela, né? E, cara, são muitos testemunhos de oração respondidas, né? Eu acho que como 1 Tessalonicenses 5,17 diz, não cessem de orar, né? Ore o tempo todo. A oração, ela não precisa ser falada, né? Eu acho que no estudo bíblico, na pregação do culto que nós falamos sobre oração na juventude, eu disse, a oração é a única coisa que não vão poder te roubar, nunca vão poder te impedir de fazer. Porque, ainda em que a gente se encontre num contexto extremista de perseguição cristã, por exemplo, que às vezes estejam com a faca no nosso pescoço, ou com um revólver apontado para a nossa cabeça, pedindo que a gente negue a Cristo, a gente consegue orar. Mesmo, a gente pode orar falando por uma postura de eu não vou negar, independente do que você fizer comigo, mas ainda que o medo te acometa de, cara, eu não vou falar nada, mas eu consigo orar. Então, oração é algo que ninguém nunca vai nos roubar, né? E um outro ponto muito interessante a respeito da oração é que a oração é um meio de graça, né? Nós temos a pregação como meio de graça e nós temos a oração como meio de graça. E o meio de graça é uma forma especial de Deus nos abençoar através de uma disciplina, a meditação, o louvor, a adoração, a pregação, o ouvir, o pregar. Então a oração, ela é de fato, ela é um combustível, né, cara? E esse ponto do equilíbrio entre nós não nos tornarmos, às vezes, muito, vamos dizer, muito racionais porque apenas lemos, assim como também não termos uma fé que é muito mística, porque não é regada pelas escrituras e vive só uma vida de oração. Então, é um movimento de equilíbrio que a gente tem que encontrar realmente de leitura bíblica e oração, porque não dá para ter só um, né? Não dá para ter um dos dois apenas. É o famoso pássaro voando. Exato. É o famoso pássaro voando. E por que você acha que hoje as pessoas têm dificuldade em orar? Assim, na tua opinião mesmo, uma coisa... Cara, eu acho que
as pessoas têm dificuldade de orar, eu entendo que é uma dificuldade de entender a importância disso. Assim. A dificuldade de poder priorizar isso como tão importante quanto comer, assim, sabe? As pessoas têm... Eu acho que o problema, a causa raiz é enxergar o quanto é importante, identificar o quanto isso é necessário para a vida cristã. Jesus orou, né, cara? Jesus tinha uma rotina de se retirar do meio de tanta gente, né, para poder se dedicar à oração. E a gente sempre vai ter o que fazer, né, Rafa? A gente sempre vai ter o que fazer, cara. A gente sempre vai ter uma oportunidade de ocupar o nosso tempo com alguma coisa. E é interessante, né? Na sexta-feira a gente teve aquele apagão, ou foi na quinta? Foi na sexta. Foi na sexta-feira. E durante a semana eu estava preparando, né, a mensagem. A gente sabe das dificuldades que a gente tem com a hiperconectividade, com estar sempre conectado, né? Então você está em casa, mas ao mesmo tempo você não está sozinho. Você está com a rede, você está vendo uma televisão, entre tantas outras coisas. E aí na sexta-feira, parece que foi algo assim muito proposital, assim, para ver o quanto que a gente fica em crise quando não tem luz, porque o celular também não estava funcionando, a internet não tinha conexão nenhuma. E aí a gente vê o quanto que muitas vezes a gente está muito mais apegado, né, naquilo que a gente pode ver, do que aquilo que a gente não pode ver. E isso veio muito no meu coração, né? Nesse sentido, falando assim, olha, infelizmente muitas vezes a gente depende mais dos recursos, no sentido da tecnologia, da ciência, entre tantas outras coisas, do que propriamente do recurso mais importante que Deus nos deu, que é a própria oração, né? Às vezes a gente está vivenciando um problema, as coisas estão vivendo aquela turbulência, e aí, em vez da primeira coisa que a gente deveria fazer é ajoelhar, orar a Deus, para que através disso Ele traga a paz que excede todo o entendimento humano, que Ele guie o nosso coração nas nossas decisões, entre tantas outras coisas. Parece que às vezes a gente pega todos os recursos para que depois a gente recorra e fala, Deus, o Já Senhor fiz é tudo que era possível, né? Agora eu vou orar. Mais ou menos assim. O que a gente abordou no culto de jovens, que o tema foi oração, foi a parábola do amigo importuno, né? E a parábola ela tem um contexto social muito interessante e pertinente para a interpretação do texto, mas é um ensinamento muito claro de que, cara, não é a forma com que você fala, não é necessariamente as palavras que você utiliza, porque Jesus, a parte, né, do texto de Lucas capítulo 11 ali, é justamente os discípulos pedindo para Jesus, ensina-nos a orar, né? Mas eles não estão dizendo simplesmente ensina porque a gente não sabe simplesmente o que é oração. Mas eles estão dizendo, ensina-nos a orar, por exemplo, como João ensinou para os seus discípulos. E vale a ressalva de que eles eram judeus, né? A oração era algo comum, é como escovar os dentes, né? Era algo, a religião ela rege, né? Ela regia a vida social de forma muito, muito marcante do judeu. Então, saber orar, eles sabiam. Saber o que era a oração, eles sabiam. Mas eles sabiam também que tinha algo de diferente na oração de Jesus, na forma, no propósito, algo assim. E aí Jesus, no texto de Lucas, ele fala da oração do Pai Nosso, né? Ali tem o relato da oração do Pai Nosso, em uma versão mais curta, mas Jesus está primeiro quebrando um paradigma, porque Jesus ele começa a oração falando em aramaico, né? E o aramaico era o que era falado no dia a dia do povo ali. E naquela época era considerado para uma oração ser uma oração de verdade, ser feita em hebraico. E aí Jesus já está quebrando um paradigma e dizendo, primeiro não tem um idioma santo, né?
primeiro, não tem uma forma que eu aceite e outra forma que eu não aceite. E aí Jesus deixa claro que a oração é você reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a sua santidade, é você reconhecer a sua miséria e pecaminosidade, é você clamar para que o reino de Deus venha até nós, é você pedir para que você consiga perdoar as ofensas dos outros, assim como as suas ofensas são perdoadas. E então Jesus deixa claro que a gente precisa desse contato. A leitura bíblica, ela é a voz de Deus aos nossos ouvidos, ao nosso coração. E a nossa oração é a nossa voz a Deus, né? É a forma com que a gente vai apresentar para Deus quais são as necessidades. E a parábola do amigo importuno vai dizer justamente sobre isso, porque é uma pessoa que chega na casa do outro como visita de maneira inesperada, tarde da noite, e aquela pessoa sem ter ali o que era necessário para servir de forma honrosa, né, e acolhedora, hospitaleira a sua visita inesperada, ele vai à casa do amigo. E aí, indo à casa do amigo, e na parábola, o amigo é a representação da figura de Deus, e o amigo que já está dormindo com a sua família, ele atende, né? E ele atende não porque ele é amigo, ele atende porque ele é gracioso, porque ele é misericordioso, porque ele tem um compromisso com o seu vizinho, com a sua comunidade, ele não quer que ele seja envergonhado. E é assim, Deus, eu gosto sempre de dizer e de lembrar que as mãos de Deus, elas não estão encolhidas que não possam nos abençoar, e nem tapadas, e nem os seus ouvidos tapados que não possam nos ouvir. Então, cara, a oração é a forma da gente se comunicar com Deus. A oração é a forma da gente abrir o nosso coração, apresentar as nossas necessidades. Ela é terapêutica, cara. Tem pesquisa, né, que mostra o efeito terapêutico, o efeito científico no próprio organismo, né? No organismo humano, né? Então, é necessário ter uma vida de oração porque realmente é um diferencial, né? E é muito legal que durante o curso que eu tive no DEMIN, o pastor Ricardo Barbosa, ele apresenta o relato do batismo e o relato da tentação como algo unidos, né? Ele fala para que você analise de maneira profunda o que aconteceu no batismo e o que aconteceu na tentação. É muito importante você analisar junto. E aí, no relato do batismo, a identidade de Jesus ela é afirmada. Então, os céus se abrem e ele fala, esse é meu filho amado, a quem eu tenho alegria, a quem eu tenho prazer. E no deserto, a identidade de Jesus, ela é contestada, se és filho de Deus. E aí ele vai trabalhar que o que faz com que Jesus resista, principalmente à tentação no deserto, é a voz do Jordão, que é a identidade de Jesus. Ele sabe quem ele é o filho amado de Deus, quem o Pai tem alegria, quem tem prazer. E o interessante é que Jesus não tinha realizado absolutamente nada. Então a identidade de Jesus não estava naquilo que ele fazia, estava no relacionamento que ele tinha com o Pai, verdadeiro. E no relato de Lucas, ele fala que depois do batismo, antes da voz do céu se abrir, os céus se abrirem e a voz ser proclamada, fala que Jesus estava orando. Então a gente vê a importância da oração na construção da nossa identidade, porque é no oculto, né, como o próprio Jesus nos ensinou, que a gente vai ler as Escrituras, vai se relacionar com o Pai, ali onde ninguém está nos olhando, onde nós escolhemos estar sozinhos, né, que é a verdadeira solitude, né, diferente da solidão. Solitude é quando você escolhe, né, estar recluso, e a solidão é quando você não tem a opção, né? E aí você escolhe estar sozinho para ler as Escrituras e ouvir a voz do Pai. E essa voz que clama dos céus, nos dizendo quanto Deus nos ama, é que vai nos direcionar a ter relacionamentos saudáveis e também enfrentar os desafios, as tentações, entre tantas outras coisas. Por isso, você falando do Pai Nosso, né? A gente tem o Pai Nosso, ele é 3 petições referentes à vida
do próprio Deus, e 3, em relação à dinâmica da vida. É como se essas 3 primeiras moldassem a nossa identidade, moldassem a nossa cosmovisão da vida como um todo, e as outras 3 falassem, agora você vai se relacionar. E aí ele nos ensina do mesmo jeito, né? Orar como Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Daí, pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então a gente vê, né, essa dinâmica da vida, né, e se a gente constrói a nossa identidade, né, principalmente através das escrituras, da oração, a gente consegue verdadeiramente ser instrumentos de Deus nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa igreja, entre tantas outras coisas, né? Eu gosto sempre de enfatizar que a fé cristã ela não é burra, né? Sim. Nós não somos um bando de ignorantes que estamos aqui sem o que fazer porque a gente não tem nada para fazer no domingo, a gente vem para cá. Porque a gente não tem nada para fazer, a gente está aqui discutindo. E acredita oração, em qualquer coisa. Acredita em qualquer coisa. Muito pelo contrário. Nós temos na história filósofos, cientistas e pessoas de várias áreas de pesquisa e de atuação com muita relevância na sociedade e na história, né? Do pensamento, que criam em Deus, que eram cristãos. E a própria ciência define o ser humano como psicossócio espiritual, né? Então, nós temos uma parte que é mental, né? Nós temos uma parte que é social, de convivência humana. Mas nós temos também uma parte que é espiritual e a gente não pode ignorar essa realidade. Curioso que uma vez em uma consulta com um psiquiatra para tratar de ansiedade, eu disse para ele quais eram as formas, né, que eu estava tratando a minha ansiedade e eu disse para ele, uma das formas é a prática da minha fé. Uma das formas é a oração, é a vida de devoção. E aí ele disse assim para mim, pratique isso realmente. E aí ele citou o texto de Hebreus que fala sobre a fé. E aí ele disse, tenha fé realmente, porque a fé é necessária, a fé é importante. Então, ele não disse para mim, seja crente, seja católico, seja espírita, ele não estava me doutrinando, ele não estava ferindo a sua ética profissional, mas ele não deixa, mesmo sendo um médico, ele não deixa de reconhecer a necessidade disso para a vida, né? Eu visitei algumas comunidades terapêuticas pela Sociedade Bíblica do Brasil. E o tratamento, né, ele não é apenas medicamentoso, ou boa parte das vezes nem medicamentoso mas essas reuniões de bate-papo, de roda de conversa, de abrir as dores, as dificuldades, as necessidades, é mais do que comprovado de que a parte da superação do vício, né, de se tornar limpo, né, que é normalmente a expressão que se usa, ela passa pela etapa espiritual também, ela passa pela devoção, ela passa e não é uma questão apenas, e aqui a gente pode inclusive por uma questão lógica, a gente entende que não é toda comunidade terapêutica que utiliza a parte espiritual a partir da fé cristã, mas o ser humano é também espiritual, então a gente não pode negar isso está intrínseco em nós. Então a oração ela tem sim o seu efeito psicológico, ela não é apenas para realização de um milagre diante de uma doença grave, né? Ela é sim para abençoar pessoas, para deixar alguém mais confortável diante de uma situação. Não foi nenhuma nem duas vezes que às vezes numa situação do trabalho, com algum colega de trabalho, em uma situação muito desafiadora, que eu percebi que algum colega estava afoito, preocupado e que a oração foi um alento, né? E para mim também, na minha vida também, em algum momento alguém orou por mim
seja por uma questão do trabalho, seja por uma questão da vida em outras esferas, foi abençoador para mim também. E outra coisa é que a gente nunca pode esquecer que a oração ela é um movimento de nós em direção a Deus e não de Deus em direção a nós. Eu gosto muito da ilustração que diz que a oração é como um barco chegando perto da praia e você jogar uma âncora na praia e começar a puxar a corrente, achando que a praia vai chegar até você no barco, enquanto na verdade é o barco que vai até a praia. E esse é o movimento da oração, né? Nós não estamos trazendo Deus para perto, porque Ele está, né? A Bíblia, o próprio Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a oração, ela nos leva para perto de Deus, realmente. Se a gente não tiver uma vida de oração, a gente não vai conseguir se santificar, por exemplo. A oração ela é a forma da gente poder refletir sobre o texto bíblico, por exemplo. É possível fazer um devocional e orar um salmo, né? É possível direcionar uma oração a partir de um texto bíblico, assim como é possível compor uma canção, uma poesia a partir de um texto bíblico. Então, a fé cristã ela não é possível de ser vivida sem uma vida de oração. Não é possível desvencilhar uma coisa da outra. Eu não consigo me relacionar com a minha esposa, eu não consigo me relacionar contigo sem me comunicar com você. E essa comunicação, quando a gente fala de comunicação, a gente pensa em fala, né? Mas a comunicação ela pode ser não verbal, né? De coração mesmo. De coração. E é assim com Deus também. Então, todo relacionamento precisa de manutenção. E a manutenção dos relacionamentos é a convivência, é o diálogo, né? Então, cara, a gente não marca uma pelada com Deus, né? A gente não joga FIFA com Deus. A gente não faz um podcast com Deus, assim, dele... Agora Deus, você está aqui sentado na minha frente, vamos bater um papo que a gente está gravando aqui. E as pessoas vão te escutar. Exatamente. A forma de se relacionar com Deus é a leitura bíblica, a oração e a vida em comunidade. Né? É enxergar Deus em você, você enxergar Deus em mim, diante de uma necessidade, de um luto, a gente abraçar alguém, porque Deus vai através das nossas pernas, Deus abraça através dos nossos braços, Deus enxerga através dos nossos olhos, Deus coloca comida na casa do necessitado através das nossas finanças, Deus sustenta a obra dele através dos recursos financeiros que ele nos concede através do trabalho de cada um dos que compõem as igrejas, mas a oração ela realmente não pode ser deixada de lado. Assim. Justamente a ilustração, a analogia é perfeita. Não é possível um pássaro voar de fato com apenas uma asa. Não é possível ter uma vida cristã na sua plenitude só com leitura bíblica. E não é possível ter uma vida cristã na sua plenitude só com oração. Só com oração. E é uma coisa assim... E a gente alerta muito, né, as pessoas, principalmente nesse sentido, porque uma vida sem oração e sem leitura bíblica, para um cristão, né, é levar a sua vida à destruição, cara. Tanto a sua família, quanto a sua carreira, quanto todas as outras coisas. Porque se você não está se relacionando com Deus, infelizmente, a gente sabe, Jeremias, né, 17:9 fala, enganoso é o coração. E infelizmente, quando a gente não está sendo moldado nesse sentido, porque a gente ora Pai Nosso, então a gente sabe que a gente tem aquele Pai precioso no céu. Santificado seja o vosso nome. Então a santidade de Deus, que produz vida, vai produzir transformação no nosso coração. E a gente, por estar próximo dele, vai começar a ser transformado por ele e ter os nossos olhos abertos para tantas coisas que muitas vezes a gente não consegue enxergar. E por estar nessa proximidade, a gente vai começar a desejar o reino dele e a vontade dele. Porque hoje a gente vê que, infelizmente, diversas igrejas colocam o ser humano à frente de todas as, como suprassumo, que Deus está ali para realizar os seus desejos, entre tantas outras coisas, e a gente perde essa perspectiva de que a nossa oração deve ser, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o cara que entende quem é o pai dele, o caráter santo perfeito,
a gente vai desejar o quê? Não, eu quero a vontade de Deus, porque eu sei que tudo que vem dele, por mais desafiador que seja, e a gente não vai romantizar aqui, a gente sabe do quão desafiador é a vida cristã, entre os desafios que o próprio Deus nos permite vivenciar entre todas as coisas, a gente sabe que é o melhor que ele tem e é o melhor para as nossas vidas. Então eu converso muito assim com a Bru, e a minha oração é sempre assim: Deus, não me dê duas portas para escolher. Abre uma e fecha a outra, não tem problema nenhum. Se não é aquilo que eu acho que é bom, que eu quero, não tem problema. Só fecha e abre, porque aí eu sei que eu não vou fazer aquilo que eu não devo fazer, não vou escolher errado. E até eu brinco com o pastor Hilder, a gente fala assim: se nós fôssemos escolher os discípulos, com certeza escolheríamos 12 Judas, não um só. Então, a minha relação, assim, nesse sentido, diversas vezes eu oro, eu falo: Deus, abre e fecha. Por mais frustrado que a gente fique, porque a gente sonha, a gente tem os desejos, nós somos seres humanos. E nós podemos pedir a Deus, entre outras coisas. Mas essa oração: Deus, que meus sonhos sejam seus sonhos, que a minha vontade seja a tua vontade, ou que a tua vontade seja a minha... Tipo, está ligado nesse sentido. Porque a vida está passando rápido. Até no começo a gente estava falando, esse ano de 2023 passou tão rápido que a gente nem viu. E a gente... Então, assim, é muito bom, né? A gente tem projetos, sonhos, mas a gente quer, de uma maneira, falar: Deus, faça a gente vivenciar os seus projetos, porque a gente sabe que a vida está passando rápido e nada melhor do que isso. E é um ponto interessante a respeito de orações respondidas, porque Tiago, por exemplo, ele incentiva a oração para o alcance da sabedoria, por exemplo, né? E aí eu gosto sempre de ter uma perspectiva de uma teologia bem prática, né? E a teologia, para ser prática, ela precisa trazer dicas, ela precisa ser palpável. A gente tem orações que não são respondidas, né? A gente tem orações que às vezes a resposta é um não. A gente enfrenta situações de muitas dores, né? Tiago diz, por exemplo, no capítulo 1 que encare o sofrimento, por exemplo, como uma oportunidade de desenvolver a sua perseverança, a sua esperança, a sua maturidade, e entender que, por vezes, o não de Deus é benéfico também. É um processo de maturidade da fé cristã, né? É um processo que, por vezes, é muito complexo, porque a gente, numa sala com ar-condicionado, em um espaço confortável, com um bom bate-papo, é muito fácil, às vezes, analisar uma situação de sofrimento de alguém e dizer que o sofrimento é uma oportunidade para se aprender alguma coisa, ou porque Deus deseja que aquilo aconteça, ou enfim. Mas na hora que a porca torce o rabo, realmente, é que a gente entende o que realmente é a dor, o que é o sofrimento e aonde que as coisas pegam realmente. Mas a oração, ela é também para o desenvolvimento de uma maturidade como ser humano, né? A oração é também para a gente se desenvolver e não se ofender com tudo, ou ser mais paciente e não se irritar com tudo, ou não se irritar facilmente, né? É você conseguir, através da oração, ter domínio próprio, ter sabedoria, é você poder enxergar as coisas de uma maneira, por outras perspectivas, é você poder orar, e às vezes a oração ela vai te trazer, às vezes não, ela vai te trazer uma paz e uma direção para você não tomar uma decisão precipitada, né? E não comprometer a sua família, seja moralmente ou financeiramente que seja. Então a oração ela tem esse efeito de nos aperfeiçoar, mas é muito, muito importante a gente ter em mente isso que você disse, de tipo, cara, às vezes você ora pedindo para que a resposta de Deus seja te abençoar e seja positiva de acordo com o que a gente deseja,
mas por vezes a resposta vai ser negativa, e a gente tem que aprender a entender que aquilo tá tudo bem, e não viver murmurando a partir daquilo, ou viver com uma comiseração a respeito daquilo, né? E aí, para ser bem prático assim também, é necessário a gente conseguir reservar tempo para orar, né, Rafa? Um tempo de qualidade. De qualidade, não é? Um tempo de... Não é devocionalzinho. Exatamente, de você reservar um tempo dedicado mesmo, de não ter gente conversando ao seu redor, de você não ter interrupção, né? De você não interromper a sua esposa, de não interromper os seus filhos, ou dos seus filhos, a sua esposa não interromper você. Tipo, o momento de ter devoção não é quando se loga para trabalhar, né? É antes disso, é depois disso. O momento de se ler a Bíblia não é, não, eu vou estender o meu horário de almoço para ler a Bíblia, porque ler a Bíblia que é bom, não. Você não vai roubar o seu patrão, o tempo que o seu patrão está te pagando, né? É uma devoção remunerada, né? Tem tempo para se fazer essas coisas, mas é necessário ter um tempo dedicado, né? Você ter uma oração que é norteada pelo texto bíblico, você ter uma oração, um tempo de oração que é norteado por você reconhecer a grandeza de Deus, por você reconhecer as suas necessidades e pedir, apresentar a nossa miséria e se arrepender e pedir perdão por isso, para interceder por outros, né? Tiago fala que muito vale a oração do justo em sua eficácia. E a oração ela tem que ser prática também, né? Porque parece até meio que um joguinho de palavras, né? Tipo, de somar orar com agir, né? De orar e ter ação a respeito de alguma coisa. Mas é interceder por pessoas também. Sim. Quantas vezes uma ligação... Eu lembro que a dona de um apartamento que eu morei estava passando por uma situação bem delicada. E a gente se falava para mandar os dados de pagamento do apartamento, do aluguel, mas ficou um período longo assim sem responder. E eu fiquei um pouco preocupado, sem saber o que realmente estava acontecendo. E aí um dia eu liguei, ela atendeu, e aí a gente teve um tempo de oração juntos, assim. E isso foi muito libertador para ela, foi muito significante para ela. Então, a oração, ela de fato tem uma eficácia que a gente não mede. Eu digo às vezes que a oração ela tem o poder de fazer por você, às vezes em segundos ou em minutos, aquilo que seus braços não vai fazer por ti a sua vida inteira, né? Sim, a oração ela conecta tanto com Deus, mas também conecta com o próximo, né? Exatamente, ela conecta total com o próximo, assim. E conecta também com as pessoas que muitas vezes a gente não gosta, né? A oração do Pai Nosso, ela é maravilhosa em diversos sentidos, mas perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores, né? Então ela nos traz essa consciência de quem nós éramos e o que Deus realizou pelas nossas vidas, né? Então nós éramos inimigos de Deus, Deus nos perdoou, entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, para que a gente não fosse para o inferno, mas que a gente fosse resgatado. Então, a morte de Jesus na cruz é fundamental, né, para que tudo isso pudesse acontecer. E aí ele nos incentiva nesse mesmo caminho, né, para que a gente, além de pedir esse perdão a Deus, aprender a perdoar o nosso próximo, aprender a orar pelos nossos inimigos, aprender a orar pelas circunstâncias que diversas vezes não são favoráveis a nós, né? Diversas vezes a gente tem um problema dentro do nosso trabalho, onde o nosso chefe está nos perseguindo e coisas nesse sentido. E aí a gente ora a Deus, tira esse chefe daqui, enquanto nós devíamos orar por eles, né? Para que eles fossem transformados. Isso entra também dentro da perspectiva política, dentro do Brasil, dentro de tantos conflitos, onde muitas vezes a gente se posiciona contra um dos lados ou contra uma pessoa, sendo que Deus nos chama a orar pelos líderes, pela cidade, como foi com o próprio Jeremias. Então, é um desafio muito grande, né? E isso nos leva
essa transformação, né, de entender a nossa condição e o quanto Deus nos acolheu e também conseguir olhar com essa compaixão aos que estão ao nosso redor. Né? Ter em mente que a oração é um movimento de dentro para fora, né? É um movimento da gente refletir a respeito de nós mesmos também. É muito pertinente essa questão, essa parte da oração do Pai Nosso, de perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se a gente olhar meio que no detalhe, se a gente estiver perdoando mal, a gente também está dizendo para Deus que Ele deve nos perdoar mal. Né? Se a gente estiver tendo o seguinte comportamento, você falha comigo, e aí a minha postura é eu te perdoo, mas nunca mais olha na minha cara, esse é o comportamento que você está pedindo para que Deus tenha com você, porque você está dizendo para Deus assim, ó, me perdoa, mas não precisa nunca mais olhar na minha cara, porque é assim que eu trato as pessoas. Falhou comigo, eu até perdoo. Eu sou gente boa, pisou no meu calo, acabou a paz, né? Então, assim, me perdoe como eu tenho perdoado. Se você tem perdoado mal, você está pedindo para que Deus te perdoe mal. E talvez a gente nem deva considerar que exista um perdoar mal, né? Porque ou é perdão, ou não é, ou é perdão, ou é qualquer outra coisa. Exatamente. E a Cássia ela sempre diz assim que ela passou a vencer mais essa questão de dificuldades de convivência quando ela começou a analisar que às vezes a falha estava do lado dela, na ideia de tipo, a gente não é bonzinho o tempo todo, né? A gente não é legal o tempo todo. E às vezes o que a gente está vendo no outro de excedente, na verdade está excedendo na gente, né? Às vezes o que incomoda no outro, na verdade é uma atitude errada nossa. Então, perdoar, entender que a oração ela tem esse efeito e é através da oração, inclusive, que a gente vai alcançar a capacidade de perdoar, é muito importante, porque é justamente esse o ponto, é a chave interpretativa do Sermão do Monte. Né? Jesus começa o Sermão do Monte dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, né? Os dependentes, porque eles reconhecem que eles não têm condições nenhuma de oferecer nada a Deus. E aí a chave interpretativa é justamente porque nós, por nós mesmos, por reconhecermos que somos pobres de espírito, a gente entende que nada que segue no Sermão do Monte depois desse início e nas bem-aventuranças, nós temos condições de suprir por nós mesmos. Então, tem uma parte de nós, a salvação é algo dado por Deus, é dom gratuito de Deus, que não é revogado, mas a santificação é uma responsabilidade nossa, diária, mas a gente não está sozinho nesse processo, até porque a gente não consegue sozinho. Né? A gente não é capaz de se santificar por completo e da maneira que realmente é necessário sem a ajuda de Deus, sem a ajuda um do outro. E esse tipo de coisa a gente consegue orando. Né? Não é... A gente não tem um curso no Hotmart de santificação, né? Não tem a gente pode ter de oração. Não tem de tipo, participe desse dia, arrasta para cima, se inscreva aqui que você vai aprender a se santificar da forma que deve. Cara, é oração, é devoção, é prática cristã. É caminhada, né? É caminhada, é discipulado, né? É a consciência que do momento em que você conhece a Cristo até o último dia, Deus vai te fazer mais parecido com Ele, mas que você precisa, como o próprio apóstolo Paulo fala, desenvolver a vossa salvação, que é nesse sentido, né? A busca diária por um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, através da oração, através das Escrituras, e isso precisa, a gente tem diversas vezes horário e data marcada para muitas coisas, mas diversas vezes a gente não reserva o tempo e um horário marcado com Deus. Então, seja de manhã, seja à noite, a gente precisa ter
um local onde nós vamos nos relacionar. E eu gosto muito dessa ideia de você ter o seu canto, onde você vai ter ali a sua vida de oração, a sua devoção, onde não vai ter as distrações. Então, é como se você preparasse toda a casa para receber um convidado mais especial, que é o próprio Deus. Então, você senta, você lê as Escrituras, você ora, e ali tem um relacionamento. Então, bem parte prática, né, de você separar um horário, separar um lugar, tirar todas as distrações que estão ao seu redor e investir nisso. E eu gosto muito da Lectio Divina, que é a oração através da leitura das Escrituras. E aí você tem alguns métodos, mas seria a divisão, né? Tem uns que fazem 10 minutos, outros 5, e assim vai. Mas se a gente for pensar, ele fala 10 minutos, você senta no local e, aquieta o seu coração. Fica ali, tentando meditar, tentando acalmar, e aí depois você lê um versículo ou um trecho 3 vezes em voz alta, depois você fica 10 minutos deixando esse texto falar ao seu coração, né? Refletindo sobre aquilo que ele disse. E depois você vai e escreve uma oração a partir daquilo que Deus falou através do próprio texto. Então é uma prática maravilhosa nesse sentido, porque você, além de você ser guiado, né, pelas Escrituras, é um momento que você realmente reservou. Não tem jeito. Você está ali 10 minutos, parado, você vai acalmando, aí você ouve a voz de Deus, aí você reflete, vai refletindo e orando e conversando com Deus a partir daquilo que Ele realmente está falando através da sua própria palavra, e depois você escreve uma oração. Então isso é muito, muito, mas muito precioso, né? Exatamente. A Lectio Divina realmente é um método muito interessante de leitura e de devoção, na verdade, né? E tem muito a ver com o que a gente comentou aqui, né? De você poder orar guiado pelo texto bíblico, né? Guiado por aquilo que Deus nos deixou como referência. A gente só vai saber o real benefício de uma vida de oração quando a gente conseguir priorizar isso, né? Quando a gente orar, né? Exatamente. Quando a gente entender que de fato isso é necessário. E tomara que a gente que não seja necessário a dor, a dificuldade, o desespero, né? Para poder entender que de fato é importante, né? Que de fato tem que fazer parte da nossa vida. Às vezes a gente só entende apanhando. Às vezes a gente só entende diante de uma situação bem delicada. O que não deveria ser, o que não deveria funcionar dessa maneira, né? E não lidar ela como uma obrigação, mas como algo precioso, né? Porque sim, é muito comum, não, eu oro, entra na religiosidade, fica orando, mas de entender essa faceta do relacionamento verdadeiro com Deus, né? De ser algo que vai sendo construído. E que a gente sabe que pelo nosso coração e pela nossa natureza a gente nunca vai querer isso. Mas é interessante que diversas vezes você está lutando ali, eu preciso... Aí você para e ora. E aí depois você fala, nossa, obrigado, Deus, por ter conseguido, né? Porque não existe nada melhor do que estar na tua presença, ouvir a tua voz. Então, nossa natureza vai nos puxando para cá, lá, e a gente ter sempre essa consciência, por mais difícil que seja, jamais a gente vai sair os mesmos depois de uma oração verdadeira, genuína, onde Deus vai atingindo o nosso coração. E a gente tem uma notícia boa, né? A gente vai realizar uma vigília, né? Exatamente. Semana que vem, de sexta para sábado, 17 para 18. 17 para 18. A gente vai fazer uma vigília aqui, organizada pela juventude, né? A ideia é a gente ter uma dinâmica de um período de oração e louvor, oração e louvor, justamente para a gente ter como comunidade, né? Esse tempo de orar junto, orar pelas necessidades da nossa igreja,
pelas necessidades do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, orarmos uns pelos outros, né? Termos um tempo aí de prática de oração. A gente não pode realmente Comunitária, perder, né? comunitária, a gente não pode perder jamais isso de vista, porque o que mantém a fé cristã de pé, o que permite que o cristianismo tenha chegado até aqui, né, é também a oração, né? O cristianismo não tem ajuda governamental para se manter, né? Ele não depende disso, ele não se sustenta dessa forma, mas ele se mantém abençoando e sendo muito relevante na sociedade por causa de pessoas de cristãos autênticos, verdadeiros, que têm uma vida de oração, que levam e levam a sério as escrituras e vivem ela na prática. Então, ter esse tempo de oração juntos aqui, a gente vai começar às 9h30, né, a programação, e a gente quer poder ter esse tempo junto aí de comunhão. Não tem um homem que na história, né, do cristianismo que foi extremamente usado por Deus que não tinha a oração como uma das marcas, né? Exatamente. Glória a Deus, que bom, cara. Irmãozão. Tamo junto, cara. É muito bom ter vocês como família na nossa igreja, muito bom ter a tua amizade, caminhada, e com certeza, tenho certeza que Deus vai continuar te usando poderosamente, tenho certeza que a igreja vai continuar sendo abençoada através do teu ministério, através da tua família como um todo, né? Amém, amém. Obrigado, cara. Eu que agradeço pela amizade, pelo pastoreio, discipulado, por esses 3 anos aí de caminhada, né? A gente estava outro dia em casa comentando, eu e a Cássia, assim, poxa, já imaginou o Rafa daqui uns 10, 15 anos casando essa meninada que está crescendo na igreja? Cara, isso vai ser sensacional, né? Essa garotada se casando entre si, né? As meninas crescendo junto dos meninos e desenvolvendo relacionamento para formar família, cara, isso vai ser sensacional. E a gente fica muito grato, a gente é muito grato por poder fazer parte da IP Beta, por ver a IP Beta crescendo, a gente encara isso como um privilégio. Obrigado a você, a Bruna, pelo carinho, pela amizade que vocês têm conosco. E tem sido um prazer para a gente participar disso, cara. A gente está aqui para servir e tamo junto. Feliz. O caminho é árduo, mas os frutos são maravilhosos, né? E a gente é muito grato por ver quantos frutos Deus tem produzido aqui na comunidade através da sua vida, através da sua família, e quantas coisas vão acontecer. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.